Ok, pessoal, então vamos testar então isso daqui. Eu vou rodar isso aqui, mas a gente já começa a implementar. Então, como vocês viram na aula passada, a gente vai usar o Data Search para fazer esse elo de ligação entre a minha aplicação aqui e o meu arquivo XML ou outros arquivos, o JSON, enfim, tudo mais, tá ok? Então, agora vamos fazer a comunicação com o XML para listar esses dados aqui em uma grade, depois poder imprimir. E depois, então, a gente vai fazer com o JSON, tá ok? Então é bem interessante e vale a pena vocês conhecerem, tá ok? Bom, primeira coisa, então, usamos aqui o nosso Data Source, que vai fazer esse nosso elo de ligação aqui. E agora, então, a gente precisa informar a formatação, a gente precisa informar algumas informações aqui que vão fazer com que eu possa estar, então, me comunicando com essa minha base de dados. Bom, deixa eu fazer aqui, só dar uma limpada aqui no nosso código e vamos fazer o seguinte. Data Source, coloquei ele. Agora a gente vai citar qual é a formatação que a gente vai estar visualizando. Então eu vou dizer para o meu Data Source que nós criamos aqui, ó, Data Source, vou falar para ele a formatação, set, deixa eu ver aqui, é Data Format, se não me... Data Format. Então, esse cara aqui, eu vou informar qual vai ser a formatação. Enquanto ele está inicializando, como vocês podem ver aqui, veio aqui, já inicializou. Deixa eu já testar só para ver se está ok. Vamos lá. Pessoas com XML. Opa, aqui eu tenho que ver o que deu aqui. Beleza, veja que já tenho aqui o nosso pessoas com XML, ou seja, a gente vai estar listando aqui, tá ok? O JSON não está fazendo nada por enquanto. Por falar nisso, eu tenho dois alunos chamados Jason. É Jason mesmo, não é JSON, né? É Jason, ok. Vamos lá. Bom, tá chamando aqui, beleza. Então agora o que nós vamos fazer, pessoal? Primeira coisa, eu preciso setar aqui a formatação aqui do meu arquivo, certo? Então eu vou falar que vai ser o DS Data Format, ponto, e aqui eu tenho várias formatações. Espera aí, format, ponto, e aqui eu vou ter aqui, ó, o JSON. A gente vai utilizar, pessoal, duas formatações, o JSON e o XML. Nesse primeiro exemplo aqui, a gente vai trabalhar com o XML, tá ok? Então, é XML, para ele poder reconhecer, quando ele for ler esses arquivos aqui, eu informando que é o XML, ele já vai conseguir, então, vai conseguir pegar a estrutura desse arquivo, certo? As tags, e vai conseguir trabalhar com ela, porque o JSON é totalmente diferente. Então o JSON não usa nada de XML. Depois eu vou explicar o que é o JSON, como é que funciona, é bem interessante também. Então, voltando aqui para ele, agora então a gente vai setar então através do Data Source, deixa eu pegar aqui Data Source aqui, ponto, a gente vai setar então o XPath. Ou seja, a gente vai setar, na verdade, a gente vai setar aqui a tag pessoa, que é para ele reconhecer então que todas as informações estarão dentro da minha tag pessoa. Através disso, a gente vai fazer isso através do set record, onde é que está aqui? Aqui, ó, record XPath, tá ok? Qual que é o identificador? Qual que é o identificador lá dentro? É o pessoa, é esse cara aqui, ó. Vamos lá, é esse cara aqui. Veja que nós temos aqui a minha raiz, certo? E a partir daí, então, o identificador vai ser o pessoa, esse cara aqui. Então, ok, opa, voltando aqui, é pessoa. Pronto. Feito isso, então agora, pessoal, para finalizarmos, a gente só precisa estar informando a URL, ou seja, o caminho do meu XML. Ou seja, é o meu arquivo XML propriamente dito. Então, Data Source, ponto, set, data URL. Ou seja, aqui então eu vou informar qual vai ser a minha URL. Tá ok? Veja que eu coloquei ele junto aqui, certo? Eu coloquei ele junto aqui, mas na verdade a gente vai colocar esse arquivo no meu servidor, tá ok? Ou seja, veja que tem as minhas classes, depois ele vai gerar lá dentro do lib, né? Então eu já vou colocar ele aqui dentro. Eu vou criar aqui um diretório chamado, por exemplo,
eu vou colocar então base de dados, certo? Veja que eu criei aqui um diretório chamado base de dados, onde eu vou colocar aqui dentro então os meus arquivos XML, o JSON e tudo mais. Como aqui é só para teste, eu vou fazer isso aqui mesmo, tá ok? Até como esse fonte vai, como vocês vão colocar aqui, ó, favor olhar no diretório base de dados, ok? Ou seja, não é esse arquivo que ele vai ver. Não é esse o arquivo. Favor olhar na base de dados. Ou seja, pessoal, se tu não vai pensar que ele vai conseguir localizar esse arquivo aqui. Então eu tenho que colocar ele lá no meu servidor, tá certo? Então colocamos ele aqui, ok. Então agora já está colocado lá. Então nesse cara aqui a gente vai informar justamente este caminho, certo? Qual que é o caminho? Qual que é o caminho que ele tem? É base de dados, entre aspas, base de dados. E aí aqui eu coloco o meu arquivo, como eu só tenho um diretório lá, que é o pessoas.xml. Pronto. Feito isso aqui, beleza. Tá pronto aqui, pessoas. Aqui agora, só falta então agora a gente trabalhar com o data source, pegando os tipos de dados, os nomes, e depois estar listando essas informações, tá ok? Então deixa eu voltar para cá agora, forme pessoas. Então veja, já está tudo formatado, certo? Eu especifiquei então o tipo de formatação do arquivo, especifiquei aqui a minha tag, né, o registro, né, o path do registro, especifiquei aqui a minha URL do meu arquivo. Agora então eu posso começar a criar então os meus campos que vão receber os dados do meu arquivo, ok? E isso é mamão com açúcar, tá ok? Então vejam só, nós temos aqui pessoas XML, nós temos aqui, na verdade são todos campos textos aqui, né, pessoal? São todos campos textos, então a gente vai especificar, a gente vai usar aqui dentro do meu data source, tem um camarada aqui chamado data source text field, data source text, deixa eu ver aqui. Aqui, ó, nós temos aqui inteiro, número field, integer field e data source text field. Veja, para cada tipo de dado você vai escolher um. Se você tivesse aqui, ó, um tipo de dados que fosse só número, por exemplo, quantos filhos o cara tem, é um campo inteiro, aí você já iria utilizar então uma outra, você já ia usar o integer field, tá ok? Como no meu caso os três são texto, vou usar aqui texto mesmo, ok? Então vou colocar aqui, ó, vou colocar aqui text field, vou colocar TF mesmo, né? Date source, vamos botar aqui, ó, date source TF, ds text field para o campo nome, ok? Por quê? Porque o primeiro deles vai ser o nome, né? Então new, aí vemos lá de novo data source text field, ok? E agora aqui eu passo aqui, eu vou dar dois parâmetros aqui. Veja que isso aqui então é um método que usa sobrecarga, ele possui 5 métodos, ou seja, eu passo aqui sem parâmetro nenhum e depois eu posso setar, certo? Ou eu já posso de cara dizer então qual nome, nome, título e tamanho, nome, título, tamanho e se vai ser requerido ou não. Se é requerido, de repente o cara não cadastrou, mas é obrigado. Então, vamos pegar, eu vou passar só esses dois aqui, que vai ser então o nome, ou seja, qual é o campo que eu tenho lá dentro. Se tu olhar aqui, ó, primeiro vai ser campo nome, ok? Opa, campo nome, o nome que tem lá dentro para ele poder se localizar. E aqui o título,
aqui então o título que depois a gente poderia estar listando em uma grade ou em um label, alguma coisa assim, tá ok? Então tá aqui, ó, nome do cliente. E assim, pessoal, agora ficou barbada. Ctrl C aqui, Ctrl V e Ctrl V. E aqui a gente vai fazer então ds e-mail. Aliás, o que eu tenho mesmo? Deixa eu ver. Ah, e-mail e fone. E-mail e fone. Então, ds e-mail, que vai ser aqui então e-mail. E aqui então, botamos então e-mail do cliente. E por último, fone, né, que vai ser então aqui o campo fone. E aqui telefone, tá? Só telefone. Muito bem. Beleza, pessoal. Então já estamos bem encaminhados. Na nossa próxima videoaula, então a gente já vai finalizar isso aqui, já vamos provavelmente testar e já vamos estar listando essas informações na tela, tá bom? Um abraço, até mais e tchau.